Aula 05, Armazenagem, Movimentação e Almoxarifados. Abertura da aula. Neste material, vamos estudar administração de materiais com foco em armazenagem, movimentação e administração de almoxarifados. A abordagem será voltada para concursos públicos, especialmente para a Banca Fundação Getúlio Vargas, que costuma cobrar conceitos, finalidades, fases de processos, vantagens e desvantagens, classificações e diferenças entre técnicas parecidas. O objetivo é que você consiga ouvir este conteúdo como se fosse uma aula narrada. Por isso, as tabelas do material original serão transformadas em explicações textuais. As enumerações serão apresentadas em frases corridas, com expressões como primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto, evitando símbolos, ícones e marcadores visuais que dificultem a leitura por inteligência artificial de voz. A matéria central desta aula é a seguinte: conceito e evolução do almoxarifado, funções do almoxarifado, recebimento de materiais, documentação fiscal ligada ao recebimento, embalagem, unitização, paletização, técnicas de estocagem, critérios de armazenagem, localização de materiais, picking, layout, taxa de ocupação volumétrica, movimentação de materiais, leis da movimentação e equipamentos de movimentação. Como a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar esta matéria, a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar esta aula de maneira bastante conceitual e comparativa. A banca geralmente apresenta uma situação prática e pergunta qual conceito está envolvido. Por exemplo, quando o enunciado fala em produção em massa, padronização, aumento de escala e redução do custo unitário, a resposta tende a ser layout por produto ou layout linear. Quando o enunciado fala em guardar materiais semelhantes no mesmo local, como botões com botões e linhas com linhas, a resposta tende a ser armazenagem por agrupamento. Quando o enunciado fala em paletes e empilhamento, a banca tende a associar isso ao melhor aproveitamento do espaço vertical. Outra característica da Fundação Getúlio Vargas é trocar palavras centrais. Ela pode dizer que o recebimento envolve projeção de estoque, o que está errado, porque projeção de estoque pertence a cálculos de demanda, e não às fases do recebimento. Também pode trocar custos de transporte por custos de armazenagem na clássica questão sobre as razões para usar espaço físico de armazenagem. O candidato deve lembrar que, segundo a formulação cobrada no material, as 4 razões básicas para usar espaço físico de armazenagem são reduzir custos de transporte e produção, coordenar suprimento e demanda, auxiliar o processo de produção e auxiliar o processo de marketing. A banca também cobra muito a diferença entre recebimento provisório e recebimento definitivo. No recebimento provisório, o material chega ao órgão ou à entidade, mas isso ainda não significa a aceitação final. No recebimento definitivo, depois da verificação de qualidade e quantidade, ocorre a aceitação e a regularização do processo. Por fim, a Fundação Getúlio Vargas gosta de documentos. A nota fiscal é documento hábil para o recebimento, mas manual de uso não é item obrigatório da nota fiscal. Para a retirada de materiais do almoxarifado, o documento típico é a requisição de material. Esta é uma pegadinha recorrente, não se deve confundir requisição de material com ficha de inventário, planilha de produção ou controle estatístico de processos. Administração de almoxarifados. O almoxarifado é o local destinado à guarda, conservação e disponibilização dos materiais de uma organização. Em uma visão antiga, o almoxarifado era muitas vezes tratado como simples depósito, um espaço de acumulação de materiais, sem técnica, sem organização e sem mão de obra devidamente preparada. Essa visão está ultrapassada. Hoje, o almoxarifado é uma unidade fundamental da gestão de materiais, pois participa diretamente da redução de custos, do aumento do nível de serviço e da segurança do fluxo de materiais. O conceito moderno de almoxarifado envolve a guarda fiel e a conservação dos materiais, em local coberto ou não, conforme a natureza do item. O almoxarifado precisa reservar espaços adequados para que cada material permaneça armazenado até o momento de uso. A localização dos materiais, os equipamentos utilizados e a disposição interna do ambiente dependem da política geral de estoques da organização. Em linguagem de prova, o almoxarifado não é apenas um depósito. Ele é uma estrutura técnica responsável por receber, conferir, armazenar, registrar, preservar, controlar, separar, expedir e distribuir materiais. Ele deve garantir que o material certo esteja disponível na quantidade desejada, no local correto e no momento adequado. Esse ponto é muito cobrado. A função do almoxarifado é permitir que a organização tenha materiais disponíveis com segurança, controle e eficiência. Não é função principal do almoxarifado comprar, vender ou produzir materiais. A compra é da área de compras. A venda é da área comercial. O almoxarifado atua na guarda, conservação e disponibilização dos materiais. Objetivos do almoxarifado. Os objetivos do almoxarifado podem ser agrupados em 2 grandes ideias. A primeira ideia é reduzir os custos de armazenagem. Isso significa evitar perdas, furtos, desperdícios, avarias e obsolescência. Significa também usar melhor o espaço físico disponível, diminuir movimentações desnecessárias e evitar retrabalhos. Um almoxarifado mal organizado aumenta custos porque dificulta a localização dos materiais, gera perdas, favorece o vencimento de itens perecíveis, aumenta a possibilidade de furtos e eleva o tempo gasto pela equipe. A segunda ideia é aumentar o nível de serviço ao cliente. Aqui, cliente pode ser interno ou externo. O cliente interno é o setor da própria organização que requisita o material para executar sua atividade.
O cliente externo pode ser atendido de forma indireta, quando a boa gestão de materiais permite que a organização entregue seus serviços ou produtos com qualidade. Aumentar o nível de serviço significa entregar os itens demandados no momento correto, no volume combinado, com a qualidade necessária e no local certo. Para a Fundação Getúlio Vargas, é importante associar almoxarifado à eficiência, controle e atendimento. Se uma alternativa disser que o almoxarifado deve funcionar com improvisação, sem registro, sem controle de retirada ou sem justificativa para devolução, ela estará errada. Fluxo básico do almoxarifado. O fluxo do almoxarifado começa com a chegada do material. Em seguida, ocorre o recebimento, que envolve identificação e conferência. Depois, ocorre a verificação da quantidade e da qualidade. Se necessário, a comunicação de irregularidades ou divergências. Quando o material é aceito, ele é armazenado. Durante a permanência no almoxarifado, há inventário e controle. Quando algum setor requisita o item, ocorre a separação das requisições de material. Em seguida, a expedição e distribuição. Em uma leitura sequencial, o processo pode ser entendido assim. Primeiro, o material chega e é descarregado. Segundo, ele é recebido e identificado. Terceiro, é feita a verificação quantitativa e qualitativa. Quarto, se houver problema, registra-se a ocorrência e adota-se providência de aceite com ressalva, recusa, devolução ou regularização. Quinto, o material aprovado é armazenado. Sexto, quando houver demanda, ele é separado. Sétimo, é expedido. Oitavo, é distribuído ao usuário requisitante. A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar que o almoxarifado é responsável por guarda e conservação organizada dos materiais, para que eles sejam disponibilizados com agilidade sempre que solicitados. Eficiência do almoxarifado. A eficiência de um almoxarifado depende de 3 elementos principais. O primeiro elemento é a redução das distâncias internas percorridas pela carga. Quanto menor o deslocamento desnecessário, menor o tempo gasto, menor o custo operacional e menor o risco de dano. O segundo elemento é o aumento do tamanho médio das unidades armazenadas. Isso se relaciona com a unitização e com a paletização, pois agrupar materiais em unidades maiores facilita o manuseio mecânico. O terceiro elemento é a melhor utilização da capacidade volumétrica. Não basta usar apenas o piso do armazém. É preciso aproveitar o volume, inclusive o espaço vertical, desde que respeitadas as condições de segurança, peso, altura, equipamentos e natureza dos materiais. Em prova, quando aparecer a expressão eficiência do almoxarifado, pense em redução de distâncias, aumento do tamanho médio das unidades armazenadas e melhor aproveitamento volumétrico. Perfil do almoxarife. O almoxarife não é apenas alguém que manipula fisicamente materiais. Ele participa de atividades que exigem identificação, exame, registro, armazenamento, conservação, controle e distribuição. Por isso, precisa ser habilitado, disciplinado e confiável. O material destaca que o almoxarife deve possuir elevado sentimento de honestidade. As competências mais lembradas são lealdade, confiança e disciplina. Em prova, isso pode aparecer em questões sobre conduta, responsabilidade, registros, comunicação de irregularidades e respeito às rotinas de segurança. O almoxarife deve colaborar com a implementação de rotinas de organização do trabalho. Deve comunicar irregularidades. Deve observar medidas de proteção individual e coletiva. Deve participar de treinamentos. Não deve aceitar produto com defeitos sem registro. Não deve usar paletes danificados para acelerar o trabalho. Não deve ignorar avarias. Não deve liberar retirada de material sem requisição e sem autorização. Organização funcional do almoxarifado. O almoxarifado pode ser entendido como uma estrutura composta por 3 grandes blocos operacionais: recebimento, armazenagem e distribuição. No recebimento, entram atividades como descarga, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. Na armazenagem, entram atividades como guarda, preservação, separação, liberação para entrega e venda de inservíveis, quando cabível. Na distribuição, entram atividades como programação e entrega. Existe ainda uma função transversal chamada controle. O controle não aparece necessariamente como uma etapa isolada, porque ele permeia todo o processo. O sistema de controle deve informar as quantidades disponíveis, a localização dos materiais, os itens em recebimento, os itens em devolução, os itens em trânsito e outras situações relevantes. Sem controle, o almoxarifado perde confiabilidade. Recebimento de materiais. O recebimento de materiais fica localizado entre a compra e o pagamento ao fornecedor. Esse é um ponto clássico de prova. A organização compra o material. O fornecedor entrega. O almoxarifado recebe e confere. Apenas depois da regularização, quando o material está conforme, é que o pagamento pode ser liberado. O recebimento tem a responsabilidade de assegurar que o que foi entregue corresponde ao que foi contratado. Essa correspondência deve ser analisada quanto à quantidade, qualidade, especificação, documentação e demais características acordadas. As principais atribuições do recebimento podem ser narradas da seguinte forma: o recebimento coordena a entrada e a eventual devolução de materiais. Analisa a documentação da operação para verificar se a compra foi autorizada. Compara os volumes entregues com os volumes declarados em nota fiscal ou manifesto de transporte. Faz conferência visual das embalagens e registra avarias nos documentos fiscais quando necessário. Realiza conferência quantitativa e qualitativa.
Decide sobre aceite, recusa ou devolução. Providencia a regularização do pagamento, da recusa ou da devolução junto ao fornecedor. Libera o material aprovado para entrada no estoque do almoxarifado. A Fundação Getúlio Vargas pode perguntar qual é o conceito correto de recebimento. A resposta adequada é que o recebimento é uma atividade intermediária entre a compra e o pagamento ao fornecedor, envolvendo a conferência dos materiais destinados à organização. Fases do recebimento. O recebimento é tradicionalmente composto por 4 fases. A primeira fase é a entrada de materiais. Nessa fase, ocorre a recepção do veículo transportador, a checagem inicial da documentação, a orientação para descarga e o cadastro das informações necessárias nos sistemas de controle. A segunda fase é a conferência quantitativa. Nessa fase, verifica-se se a quantidade entregue corresponde à quantidade contratada, faturada e documentada. A terceira fase é a conferência qualitativa. Nessa fase, verifica-se se o material entregue atende às especificações, características técnicas, qualidade exigida e finalidade pretendida. A quarta fase é a regularização. Nessa fase, depois das verificações, ocorre a aceitação parcial, a recusa, a devolução, a reclamação de falta, a comunicação de divergência ou a liberação para pagamento e estoque. Para memorização de prova, a sequência é: entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou a exclusão de uma alternativa que não pertence às fases do recebimento. Projeção de estoque não é fase do recebimento. Entrada de materiais. A entrada de materiais inicia o recebimento. Seu objetivo é recepcionar os veículos transportadores, conferir a documentação, direcionar a carga para descarga e registrar os dados nos sistemas integrados às áreas de administração de materiais, contas a pagar, compras e gestão de estoques. A entrada ocorre em 2 locais principais, portaria e almoxarifado. Na portaria, o foco é documental. Verifica-se se a compra foi autorizada, se o prazo de entrega foi cumprido, se há correspondência entre o documento de compra e a nota fiscal, e se as informações necessárias foram registradas. Se houver irregularidade grave, como compra não autorizada ou entrega fora do prazo, o recebimento pode ser recusado com observação no documento fiscal. No almoxarifado, o foco passa a ser a mercadoria. A nota fiscal é confrontada com os registros de compra. Os volumes são conferidos de forma preliminar. As embalagens e a carga são verificadas. Se houver violação, umidade, amassamento, quebra, dano ou indício de avaria, o fato deve ser registrado para permitir providências posteriores, como ressarcimento, recusa ou devolução. Nota fiscal, fatura, duplicata e nota fiscal. Fatura. A nota fiscal é documento essencial no recebimento. Ela é emitida pelo fornecedor e acompanha a mercadoria. Serve para fins fiscais, pois comunica ao fisco a operação e os tributos incidentes, como imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e imposto sobre serviços de qualquer natureza, conforme a natureza da operação. A nota fiscal também é usada para confronto entre o que foi declarado e o que foi entregue. No recebimento, ela ajuda a verificar descrição do material, quantidade, unidade de medida, preço unitário e preço total. Manual de uso não é item obrigatório da nota fiscal, embora possa acompanhar o produto. A fatura aparece principalmente em vendas a prazo. Ela contém informações de cobrança, como prazos, valores das parcelas e banco. A fatura, por si só, não é título hábil de cobrança da mesma forma que a duplicata. A duplicata é um título de crédito emitido pelo vendedor contra o comprador. Quando há uma cobrança única, pode corresponder a uma cópia da fatura. Quando há várias parcelas, podem existir duplicatas correspondentes às parcelas. A nota fiscal fatura reúne elementos de nota fiscal e fatura em uma única peça, sendo a cobrança realizada por duplicatas. Para a prova, lembre que a nota fiscal é documento hábil para o recebimento. A nota fiscal não é o documento típico para retirada interna de material do almoxarifado. Para retirada interna, usa-se requisição de material. Conferência quantitativa. A conferência quantitativa verifica a quantidade. O objetivo é comparar a quantidade contratada com a quantidade efetivamente recebida. Uma técnica muito conhecida é a contagem cega. Nela, o conferente conta o material sem saber previamente qual era a quantidade esperada. Depois, o resultado da contagem é confrontado com o pedido, a nota fiscal ou o faturamento. Essa técnica reduz o risco de o conferente ser influenciado pelo número que deveria encontrar. A contagem pode ocorrer de várias formas. Quando são pequenas quantidades, pode ser manual. Quando há embalagens padronizadas em grandes quantidades, pode ser feita por cálculo. Quando há muitas peças pequenas, como parafusos e porcas, podem ser usadas balanças pesadoras. Quando se trata de materiais pesados ou volumosos, pode haver pesagem em balanças rodoviárias ou ferroviárias. Quando a quantidade depende de extensão ou dimensão, podem ser usadas medições com trenas ou instrumentos adequados. A organização pode adotar critérios de tolerância para pequenas diferenças. Isso ocorre porque, em alguns casos, devolver ou corrigir uma diferença mínima pode custar mais do que aceitar a pequena variação. A tolerância, contudo, deve ser previamente definida e controlada. Conferência qualitativa. A conferência qualitativa também é chamada de inspeção técnica. Seu objetivo é verificar se o material entregue é adequado ao fim pretendido e se corresponde ao que foi contratado.
Ela pode verificar características dimensionais, características específicas e restrições de especificação. Em outras palavras, não basta que a quantidade esteja correta. O material precisa ter as medidas, o acabamento, a composição, a resistência, o desempenho e as características exigidas. A inspeção pode ocorrer em momentos diferentes. Pode ocorrer durante o processo de fabricação no fornecedor. Pode ocorrer no produto acabado ainda nas instalações do fornecedor. Pode ocorrer no recebimento, já no comprador. A escolha depende da criticidade do item, da relação com o fornecedor e dos riscos envolvidos. O roteiro de inspeção costuma passar por documentos, tipo de inspeção, preparação do material, análise visual, análise dimensional, ensaios, testes, consulta ao usuário e resultado final. Em termos narrativos, primeiro reúnem-se os documentos de referência, como especificação de compra, desenhos, catálogos e padrão de inspeção. Depois define-se se a inspeção será total ou por amostragem. Em seguida, o material é preparado, retirando-se proteções ou embalagens quando necessário. A análise visual busca problemas aparentes, como riscos, rebarbas, respingos, avarias e acabamento inadequado. A análise dimensional utiliza instrumentos para comparar medidas com especificações e tolerâncias. Ensaios podem ser mecânicos, elétricos ou de outra natureza. Testes não destrutivos podem envolver técnicas como ultrassom, radiografia, líquido penetrante e dureza. Se houver divergência mínima, o usuário pode ser consultado antes de uma devolução. Ao final, o resultado será liberação ou recusa, registrado em relatório técnico de inspeção. Regularização. A regularização é a fase final do recebimento. Ela ocorre depois das verificações quantitativas e qualitativas. Nessa fase, decide-se se o material será aceito, recusado, devolvido, aceito com ressalva ou objeto de reclamação. Se não houver ressalva, ocorre a liberação do pagamento ao fornecedor. Se houver ressalva, pode ocorrer liberação parcial do pagamento. Se a irregularidade for insanável, pode ocorrer devolução do material ao fornecedor. Se houver falta, pode haver reclamação de falta acompanhada de comunicação de divergência ou irregularidade. Se o material tiver sido devolvido por usuário interno em razão de solicitação excessiva, pode ocorrer entrada de material no estoque, passando por controles semelhantes aos de um recebimento. A comunicação de irregularidade ou comunicação de divergência é importante porque esclarece ao fornecedor os motivos da insatisfação do comprador. Em prova, se uma questão disser que o almoxarife pode devolver material avariado sem qualquer justificativa, a afirmação está errada. Ele pode e deve devolver quando cabível, mas com registros adequados. Recebimento provisório e recebimento definitivo. No contexto público e também na prática administrativa em geral, o recebimento pode ser provisório ou definitivo. O recebimento provisório ocorre quando o material é entregue no local previsto, mas ainda passará por verificação de conformidade. Ele não significa a aceitação final. O recebimento definitivo ocorre depois da verificação da qualidade, da quantidade e da conformidade do material com o contrato, permitindo a aceitação e a regularização do processo. A Fundação Getúlio Vargas cobra esse tema de forma direta. Se o enunciado perguntar quais são os dois tipos de recebimento, a resposta é provisório e definitivo. Embalagens. As embalagens transportadoras têm como objetivo proteger o produto de acordo com a modalidade de transporte usada, buscando o menor custo possível. A embalagem ideal não é simplesmente a mais resistente, porque uma embalagem muito resistente pode ser cara demais. O desafio é proteger adequadamente com custo aceitável. O projeto de embalagem deve considerar a fragilidade do produto, os pontos críticos que exigem acolchoamento, a finalidade da mercadoria, o local de comercialização, a possibilidade de exportação, os meios de transporte utilizados, a embalagem primária, a necessidade de unitização e o material mais adequado para a embalagem. A área de engenharia de embalagens deve atuar em conjunto com a área de produtos. Em alguns casos, pode ser mais vantajoso alterar o projeto do produto do que criar uma embalagem extremamente cara. Os tipos comuns de embalagem mencionados no material são caixas de papelão, tambores metálicos, fardos e recipientes plásticos. A caixa de papelão costuma reduzir custos em comparação com madeira, compensado ou acondicionamento a granel. Geralmente utiliza papelão ondulado, com ondas de diferentes tamanhos conforme a proteção necessária. Suas vantagens incluem menor peso, menor ocupação de espaço, boa resistência e custo geralmente inferior. Os tambores metálicos são resistentes e facilitam manipulação, armazenagem e transporte. Podem ser usados para líquidos, sólidos, pastosos, fluidos e materiais em pó. Dependendo do produto, podem precisar de revestimento interno para evitar contato direto com o metal. Os fardos são usados para reduzir o volume da mercadoria. Isso reduz custo de transporte, principalmente quando o custo depende do espaço ocupado. O material é comprimido em prensas e preso com fitas metálicas e fivelas. O exemplo clássico é o algodão, que ocupa muito menos espaço quando enfardado. Os recipientes plásticos, geralmente de polietileno, são usados para líquidos e materiais a granel. Eles vêm substituindo vidro, madeira e metal por serem leves, resistentes à corrosão, fáceis de lavar e versáteis. A desvantagem é que, quando sofrem grandes avarias, normalmente não são recuperáveis. Estocagem e armazenagem. Estocagem e armazenagem envolvem as técnicas de guardar materiais com segurança, economia e facilidade de acesso. O tema é muito cobrado em concursos porque exige conhecer conceitos e distinguir técnicas semelhantes.
O ponto mais importante da aula é a carga unitária, também chamada de unitização. Carga unitária é uma forma de arranjar embalagens de transporte para que várias unidades sejam manuseadas, transportadas e armazenadas como se fossem uma única unidade. O objetivo é facilitar o uso de meios mecânicos, como paleteiras e empilhadeiras. A unitização maximiza a utilização de equipamentos de transporte e reduz esforços repetitivos. O dispositivo mais conhecido para formar cargas unitárias é o palete. O palete é um estrado, normalmente de madeira, sobre o qual as mercadorias são depositadas. Além dos paletes, há caçambas para peças a granel, containers tradicionais, containers flexíveis, racks, berços metálicos e pré-linkagem. A pré-linkagem consiste em acondicionar a carga em redes especiais, permitindo manuseio por guindastes e aumentando a velocidade de carga e descarga. Paletização. A paletização é o uso de paletes para formar unidades de carga. Com a ampliação do uso dos paletes, tornou-se necessário padronizar medidas. Hoje, é considerado antieconômico manter muitos paletes de dimensões diferentes. Por isso, as organizações procuram adaptar as embalagens aos paletes padronizados. A paletização depende de arranjo físico adequado sobre o palete. O objetivo é dar sustentação à carga e permitir empilhamento seguro. Caixas de formato cúbico não são as mais indicadas, porque dificultam encaixes que aumentariam a resistência da pilha. Embalagens cônicas, cilíndricas ou com formatos pouco usuais também prejudicam a estabilidade. Embalagens fracas, demasiadamente cheias, mal identificadas ou pouco resistentes também não são boas para paletização. A tabela de vantagens e desvantagens dos paletes pode ser narrada da seguinte forma. Como primeira vantagem, os paletes aumentam a densidade de carga no armazenamento. Isso significa que permitem armazenar mais material em determinado espaço, especialmente quando há empilhamento. Como segunda vantagem, os paletes favorecem a padronização e a automação dos sistemas de recebimento e fornecimento de materiais. Como terceira vantagem, reduzem custos de manuseio e manutenção, pois diminuem manipulações avulsas de pequenos volumes. Como quarta vantagem, reduzem o tempo de carga e descarga, porque uma unidade maior pode ser movimentada de uma só vez. Como quinta vantagem, melhoram a utilização dos espaços verticais, aumentando a capacidade de armazenamento. Como sexta vantagem, são compatíveis com diferentes meios de transporte, como transporte terrestre, marítimo e aéreo, desde que respeitadas as condições do modal. As desvantagens também devem ser memorizadas. A primeira desvantagem é que paletes são pouco eficientes para materiais de baixo giro. Se o material fica muito tempo parado, o investimento e o espaço ocupados podem não compensar. A segunda desvantagem é a dependência de equipamentos especiais, como paleteiras e empilhadeiras. A terceira desvantagem é o alto investimento nos equipamentos de manuseio. A quarta desvantagem é o custo operacional elevado quando a vida útil dos paletes é baixa, por exemplo em paletes de madeira atacados por pragas. A quinta desvantagem é a dificuldade de utilização com embalagens não padronizadas ou pouco resistentes. A sexta desvantagem é o peso do próprio palete. Para a Fundação Getúlio Vargas, o ponto mais cobrado é simples: palete permite empilhamento, melhor aproveitamento do espaço vertical, aumento da capacidade vertical de estocagem e redução de custos. A banca pode tentar dizer que palete elimina estoque de matéria-prima, aumenta a necessidade de mão de obra ou previne obsolescência. Essas associações não são as melhores respostas. Estruturas porta-paletes, drive-in e drive-thru. As estruturas porta-paletes mais importantes são drive-in e drive-thru. A estrutura drive-in busca o melhor aproveitamento do espaço. Ela funciona como um porta-palete contínuo, sem corredores intermediários. Os materiais entram e saem pelo mesmo lado. Por isso, os itens colocados por último ficam mais acessíveis e tendem a sair primeiro. Assim, o drive-in favorece o método último que entra, primeiro que sai, conhecido pela sigla UEPS, ou pela expressão em inglês last in, first outubro. O drive-in é indicado para grande quantidade e pequena variedade de itens. Isso acontece porque, se houver muitos tipos diferentes de mercadoria, pode ser necessário movimentar vários paletes para alcançar um item que ficou no fundo. Sua grande vantagem é o excelente aproveitamento da área disponível. A estrutura drive-thru permite acesso pelos dois lados. A empilhadeira pode colocar por um lado e retirar pelo outro. Por isso, admite tanto o método último que entra, primeiro que sai, quanto o método primeiro que entra, primeiro que sai, conhecido como PEPS, ou pela expressão em inglês first in, first outubro. No drive-thru, há maior facilidade de retirada e movimentação, inclusive para portfólios com maior variedade de itens. A desvantagem é que a necessidade de corredores adicionais reduz a área útil de estocagem. Em prova, lembre que drive-thru favorece rotatividade primeiro que entra, primeiro que sai, mas diminui a área de estocagem em comparação com drive-in. Técnicas de armazenamento. As principais técnicas de armazenamento são carga unitária, caixas ou gavetas, prateleiras, racks e empilhamento. A carga unitária reúne várias unidades de material como se fossem uma só unidade. É a técnica mais cobrada e se relaciona diretamente com paletes, paleteiras, empilhadeiras e aproveitamento do espaço vertical. Caixas ou gavetas são indicadas para materiais de pequenas dimensões, materiais de escritório, itens em processamento, semi-acabados ou acabados. O tamanho das caixas e gavetas deve variar conforme os materiais armazenados. Prateleiras servem para armazenar materiais diversos ou apoiar caixas e gavetas. São uma forma simples e econômica de estocagem.
Devem ser dimensionadas de acordo com a atividade e a natureza do material. Racks são indicados para peças longas e estreitas, como tubos, barras e tiras. Empilhamento aproveita o espaço vertical. Caixas ou paletes são colocados uns sobre os outros, desde que respeitadas as limitações de peso, resistência, estabilidade, segurança e acesso. Estocagem. Conforme o estágio de fabricação, a estocagem pode ser analisada conforme o estágio do material no processo produtivo. A estocagem de matéria-prima guarda materiais que ainda serão transformados. Dependendo da natureza do material, pode ocorrer em área externa ou interna. Pode ser centralizada, o que facilita planejamento e controle, ou descentralizada, quando fica próxima ao ponto de uso, permitindo inventários visuais mais rápidos e reduzindo atrasos ou enganos nas entregas. A estocagem intermediária guarda materiais já transformados ou processados, mas que ainda passarão por outras etapas produtivas. Também pode ser centralizada ou descentralizada. A estocagem de produtos acabados guarda itens prontos para atender usuários, clientes ou pedidos. Quando a entrega é imediata, a armazenagem tende a ficar próxima da expedição. Quando a produção é sob encomenda, a proximidade com a expedição pode ser menos relevante. A escolha do melhor sistema depende do espaço disponível, número de itens, tipo de embalagem e velocidade de atendimento necessária. A decisão deve comparar custos de armazenagem e vantagens obtidas em tempo e dinheiro. Conservação de materiais. A conservação é uma das principais preocupações do almoxarifado. Temperatura e umidade inadequadas podem causar deterioração. Produtos metálicos podem sofrer corrosão. Produtos químicos podem sofrer reações indesejadas. Embalagens podem deformar materiais quando mal empilhadas. Os eventos que podem inutilizar materiais incluem combustão espontânea, compressão, achatamento, decomposição, empenamento, evaporação, excesso de calor, excesso de luz, explosão e oxidação. Para reduzir esses riscos, a organização deve incluir exigências de proteção e embalagem nas especificações de compras. Deve inspecionar a embalagem no recebimento. Deve adotar critérios específicos de armazenamento. Deve verificar periodicamente as condições de proteção. Deve definir critérios de preservação. Em prova, a ideia principal é que armazenar não significa apenas colocar o item em qualquer espaço disponível. Armazenar exige preservar a utilidade do material até o momento de uso. Armazenagem simples e armazenagem complexa. A armazenagem simples ocorre quando os materiais não exigem cuidados especiais do almoxarifado. A armazenagem complexa ocorre quando os materiais exigem atenção especial por suas características. Os fatores que podem levar à armazenagem complexa incluem fragilidade, combustibilidade, volatilização, oxidação, explosividade, intoxicação, radiação, corrosão, inflamabilidade, volume, peso ou forma particular. Materiais de armazenagem complexa podem exigir equipamentos de segurança, estruturas de prevenção de incêndio, controle ambiental, áreas isoladas, procedimentos específicos e treinamento adequado. Critérios de armazenagem. A tabela de critérios de armazenagem pode ser transformada em explicação corrida. Na armazenagem por agrupamento, também chamada de complementaridade, materiais semelhantes são acondicionados no mesmo local. Isso facilita a arrumação e a busca, mas pode reduzir o aproveitamento do espaço. A Fundação Getúlio Vargas cobrou esse critério em questão sobre confecção que separa botões com botões e linhas com linhas. A resposta foi armazenagem por agrupamento. Na armazenagem por tamanho, também chamada de acomodabilidade, materiais de tamanhos semelhantes ficam próximos. O objetivo é otimizar o aproveitamento do espaço. A desvantagem é exigir maior controle do gestor, porque a localização pode não ser tão intuitiva por tipo de material. Na armazenagem por frequência, os materiais de maior giro ou maior frequência de uso ficam perto das saídas, da expedição ou de locais de fácil acesso. O objetivo é reduzir deslocamentos e acelerar o atendimento. Na armazenagem especial, ficam produtos perigosos, perecíveis, inflamáveis ou que exigem cuidados próprios. Esse critério é cobrado quando o enunciado menciona produto com risco, produto que precisa de controle ambiental ou produto que exige procedimento especial. Na armazenagem em área externa, o armazenamento ocorre fora do depósito, aumentando a capacidade total de armazenagem. Deve ser usado apenas quando o material comporta esse tipo de guarda. Na armazenagem com coberturas alternativas, o material também fica fora do depósito, mas com proteção, por exemplo coberturas plásticas, para reduzir exposição. Localização de materiais, estocagem fixa e estocagem livre. A localização dos materiais pode seguir sistema de estocagem fixa ou sistema de estocagem livre. No sistema de estocagem fixa, áreas específicas são previamente determinadas e reservadas para determinado tipo de material. Somente aquele material pode ocupar o local designado. A vantagem é facilitar localização e controle intuitivo. A desvantagem é que o espaço pode ficar ocioso se aquele material estiver em baixa quantidade, pois outro item não pode ocupar a área. No sistema de estocagem livre, os materiais não têm local fixo, exceto materiais de estocagem especial. Qualquer material pode ocupar qualquer lugar disponível. A vantagem é maximizar a utilização do espaço. A desvantagem é exigir um sistema de controle muito eficiente, porque sem endereçamento e registro confiáveis o material se perde dentro do armazém. Picking é o processo de recolhimento ou separação do material no almoxarifado quando ele é requisitado por cliente interno ou externo. É a atividade de buscar o item armazenado para atender um pedido ou uma requisição.
O picking deve ser planejado considerando o número de pessoas envolvidas, o número de itens manipulados e o processo de separação de pedidos. No picking discreto, um único operador inicia e finaliza o processo, coletando um produto por vez. A vantagem é o baixo índice de erro e a baixa complexidade. A desvantagem é a baixa produtividade, porque o operador se desloca bastante. No picking por zona, a área de armazenagem é dividida em zonas, e cada operador fica responsável por determinada zona. Cada operador coleta itens de sua zona e remete a outra área para consolidação. A vantagem é reduzir deslocamentos. No picking por lote, vários pedidos são acumulados. O operador coleta a soma das quantidades de cada produto, atendendo mais de um pedido por deslocamento. A vantagem é aumentar a produtividade. A desvantagem é aumentar o risco de erro, pois o processo é mais complexo. No picking por onda, os pedidos são organizados por ondas de separação, com agendamentos por turno. Ele se parece com o discreto, mas pode ser combinado com picking por zona ou por lote. Layout é o arranjo de pessoas, máquinas e materiais. Em termos técnicos, é a integração entre o fluxo de materiais, a operação dos equipamentos de movimentação e as condições que aumentam a produtividade do trabalho humano, permitindo que a armazenagem ocorra com economia e rendimento. O layout influencia a seleção do local, construção, adaptação, ampliação, localização de equipamentos, estações de trabalho, movimentação de materiais, circulação de máquinas, segurança e eficiência da mão de obra. O layout deve ser pensado desde a implantação do depósito até sua operação. Ele envolve decisões sobre localização dos estoques, máquinas, equipamentos, pessoas, áreas de expedição, portas, corredores, janelas, topografia do terreno, equipamentos de movimentação e tipo de produto estocado. Não existe um layout perfeito para todas as situações. Cada caso depende do regime de atendimento, tipos de produtos, volume movimentado, variedade de itens, custos aceitáveis, nível de serviço desejado e limitações do espaço. Quando não é possível aplicar o projeto ideal, a organização pode usar um layout de adaptação. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou o layout como conceito associado à economia na estocagem, movimentação eficiente de materiais e tipos como o celular. A resposta correta foi layout. Zoneamento e endereçamento. O zoneamento e o endereçamento são pilares da organização física do armazém. Zoneamento é a divisão do armazém em áreas específicas conforme características dos materiais ou estratégia operacional. Em vez de guardar tudo aleatoriamente, a organização separa áreas por tipo de produto, giro, risco, temperatura, volume ou outra lógica útil. O endereçamento é o sistema de localização do armazém. Ele funciona como um mapa ou sistema de coordenadas. Cada posição de armazenagem recebe identificação única, permitindo localizar o item rapidamente. Na prática, zoneamento define grandes áreas e endereçamento define posições específicas. Sem zoneamento e endereçamento, o picking fica lento, o inventário perde confiabilidade e a movimentação fica mais cara. Objetivos do layout na armazenagem. Os principais objetivos do layout de armazém são assegurar a utilização máxima do espaço, propiciar a movimentação mais eficiente de materiais, permitir a estocagem mais econômica e transformar o armazém em modelo de boa organização. A utilização máxima do espaço envolve aproveitar piso e altura. A movimentação eficiente envolve reduzir trajetos, eliminar zigue-zague, facilitar fluxo e evitar congestionamentos. A estocagem econômica considera despesas com equipamentos, espaço, danos aos materiais e mão de obra. A boa organização envolve limpeza, sinalização, localização clara, segurança e facilidade de fiscalização. Aspectos importantes do layout. Os principais aspectos do layout são itens de estoque, corredores, portas de acesso, prateleiras e estruturas. Quanto aos itens de estoque, mercadorias de maior saída devem ficar próximas às saídas ou à expedição. O mesmo raciocínio vale para itens muito pesados ou volumosos, pois movimentá-los por longas distâncias aumenta custo e risco. Quanto aos corredores, eles facilitam acesso aos materiais. Mais corredores significam acesso mais fácil, mas reduzem a área disponível para armazenagem. A largura dos corredores depende dos equipamentos de movimentação, como paleteiras e empilhadeiras. A localização dos corredores depende das portas, da arrumação dos materiais e do fluxo operacional. Quanto às portas de acesso, elas devem permitir a passagem dos equipamentos e das cargas. Sua largura e altura devem ser compatíveis com a operação. A área de expedição deve facilitar carga e descarga. O local de embarque e desembarque deve considerar número esperado de caminhões e tempo de operação. Quanto às prateleiras e estruturas, a altura máxima deve respeitar o peso dos materiais, a resistência do piso, a estabilidade das pilhas, o equipamento de movimentação e a segurança contra incêndio. Materiais leves devem ficar nas partes superiores, e materiais pesados nas partes inferiores. O topo das pilhas deve manter distância segura de luminárias sprinklers de teto. Na escolha de estruturas metálicas, devem ser considerados largura mínima dos corredores, altura máxima de empilhamento, peso e volume das cargas, tipo de material e meios de entrada e saída. Arranjos físicos de layout. Os arranjos físicos principais são posicional, celular, por produto e por processo. No layout posicional, também chamado de posição fixa, o produto não se move. Pessoas, máquinas e materiais se deslocam em torno dele. É típico de montagem de aviões, navios e grandes equipamentos.
No layout celular, também chamado de tecnologia de grupo, os recursos necessários ao processamento de determinado produto ou família de produtos são agrupados em um mesmo local. No layout por produto, também chamado de linear, os materiais e as pessoas são organizados em sequência, como em linha de produção. É o layout típico de produção em massa, padronização, escala e redução de custo unitário. Esse foi o gabarito de questão recente da Fundação Getúlio Vargas envolvendo uma microcervejaria com nova fábrica e produção em massa. No layout por processo, também chamado de funcional, processos semelhantes são colocados próximos por especialidade. Máquinas ou atividades semelhantes ficam agrupadas, como em setores especializados. Taxa de ocupação volumétrica. A taxa de ocupação volumétrica mede o uso do espaço disponível. A fórmula é espaço utilizado dividido pelo espaço disponível. Em prova, a banca pode transformar o assunto em cálculo. Por exemplo, se o depósito tem área de 1.500 metros quadrados e resistência estrutural de 9 toneladas por metro quadrado, sua capacidade total em termos de peso distribuído seria 13.500 toneladas. Se o depósito contém 6.000 toneladas, a ocupação corresponde a 6.000 dividido por 13.500, ou aproximadamente 44,4%. A ideia central é medir quanto da capacidade está efetivamente sendo usada. Esse cálculo pode aparecer com área, volume ou capacidade estrutural. O candidato deve observar qual é o espaço ou capacidade disponível e qual é o espaço ou capacidade utilizada. Outro conceito ligado à ocupação é a seletividade. Seletividade significa pronto acesso aos itens. Um armazém pode aproveitar muito bem o espaço, mas dificultar o acesso. Por isso, há equilíbrio entre alta ocupação e capacidade de localizar e retirar rapidamente o material. Movimentação de materiais. A movimentação de materiais é necessária porque, para haver processo produtivo, pelo menos um dos elementos precisa se mover, homem, máquina ou material. Na indústria, geralmente quem se move é o material. Em produtos muito grandes, como aviões ou navios, o produto pode ficar parado e pessoas e máquinas se movimentarem ao redor, caracterizando o layout posicional. A movimentação gera custo, mas não agrega valor ao produto. Ela pode tornar o processo mais eficiente ou mais caro. Por isso, deve ser reduzida, racionalizada, mecanizada quando conveniente e integrada ao layout. O objetivo é adotar layout, equipamentos e técnicas que maximizem o uso de espaço, tempo, pessoas, materiais, equipamentos e ferramentas. Movimentações repetitivas mal planejadas geram perdas acumuladas ao longo do tempo. Finalidades da movimentação. A movimentação busca redução de custos, aumento da capacidade produtiva, melhores condições de trabalho e melhor distribuição. A redução de custos pode ocorrer pela substituição de esforço braçal por equipamentos, redução de perdas de materiais por melhor acondicionamento e diminuição de despesas gerais com acidentes e sinistros. O aumento da capacidade produtiva pode ocorrer pelo aumento da produção, quando a matéria-prima chega mais rapidamente à linha produtiva, pelo aumento da capacidade de armazenagem, quando se usa ocupação vertical e empilhamento. E pela melhor distribuição da armazenagem, com formação de cargas unitárias, uso de paletes, melhor organização de corredores e estantes e redução do custo total. As melhores condições de trabalho envolvem maior segurança, redução da fadiga e maior conforto. O uso adequado de equipamentos reduz acidentes, diminui esforço físico e libera pessoas para tarefas de maior valor. A melhor distribuição envolve melhoria da circulação, localização estratégica de armazéns, melhoria dos serviços ao usuário e maior disponibilidade. Corredores e fluxos bem desenhados evitam zigue-zague. Armazéns em locais estratégicos aproximam materiais do usuário final. Isso melhora o tempo de resposta, reduz quebras e aumenta a satisfação. Leis da movimentação. As leis da movimentação resumem os princípios que devem orientar o fluxo de materiais. A obediência ao fluxo das operações significa que a trajetória dos materiais deve seguir a sequência natural do processo, preferencialmente de forma linear. A mínima distância significa eliminar deslocamentos desnecessários e evitar trajetos em zigue-zague. A mínima manipulação significa reduzir o manuseio humano direto, priorizando o transporte mecânico quando ele for mais seguro e eficiente. A segurança e satisfação significam escolher equipamentos e métodos que protejam as pessoas e melhorem as condições de trabalho. A padronização significa preferir equipamentos padronizados quando possível, porque eles tendem a ter menor custo de aquisição, operação, treinamento e manutenção. A flexibilidade significa escolher equipamentos capazes de atuar com diferentes materiais e cargas. A máxima utilização do equipamento significa evitar equipamentos ociosos e planejar seu uso de forma eficiente. A máxima utilização da gravidade significa aproveitar desníveis e pequenas elevações para facilitar movimentação, quando possível. A máxima utilização do espaço disponível significa usar também o espaço vertical, com segurança. O método alternativo significa ter plano de contingência. Se o método principal falhar, deve haver alternativa para não interromper a operação. O menor custo total significa que a decisão não deve considerar apenas preço de compra. Deve considerar aquisição, operação, manutenção, treinamento, segurança, produtividade, vida útil e impacto no fluxo. Equipamentos de movimentação e sistemas de manuseio. A movimentação pode ser manual ou mecanizada. A escolha do equipamento deve considerar o layout, o produto, a edificação, os custos, a área necessária para a operação, a fonte de energia, os operadores exigidos, a segurança e o tipo de carga.
Os equipamentos podem ser classificados em grandes grupos. O primeiro grupo é o dos transportadores. Eles incluem careias, correntes, fitas metálicas, roletes, rodízios, roscas e vibratórios. São indicados para movimentação constante entre dois pontos predeterminados. Aparecem em mineração, indústrias, terminais de carga e descarga, terminais de recepção e expedição e armazéns de granel. O segundo grupo é o dos guindastes, talhas e elevadores. Incluem guindastes fixos e móveis, pontes rolantes, talhas, guinchos, monovias e elevadores. São usados quando a movimentação ocorre em áreas restritas, especialmente para a elevação de cargas. Pontes rolantes e monovias são comuns em instalações industriais como fundições de usinas siderúrgicas. Guindastes possuem coluna, lança e guincho, com acionamento mecânico ou elétrico, sendo indicados para cargas pesadas, frequentemente acima de 5 toneladas. O terceiro grupo é o dos veículos industriais. Incluem carrinhos, paleteiras, empilhadeiras, tratores, trailers e veículos especiais para transporte a granel. São usados quando o transporte ocorre entre pontos sem limites fixos. Carrinhos podem ser manuais e ter vários formatos. Paleteiras possuem braços metálicos em forma de garfo para recolher paletes, elevar a carga e permitir transporte. Podem ser manuais ou motorizadas. Empilhadeiras são usadas quando, além de transportar, é necessário empilhar a carga. Elas recolhem paletes por garfos frontais e elevam à altura desejada. O quarto grupo é o dos equipamentos de posicionamento, pesagem e controle. Incluem plataformas fixas e móveis, rampas, equipamentos de transferência e instrumentos auxiliares. O quinto grupo é o dos containers e estruturas de suporte. Incluem vessos, tanques, suportes, plataformas, estrados, paletes, suportes para bobinas e equipamentos auxiliares de embalagem. Em prova, os veículos industriais são cobrados como os equipamentos mais versáteis, porque não têm limites fixos de movimentação. Se a alternativa mistura guindastes, roletes ou transportadores com veículos industriais, cuidado. Guindastes pertencem a outro grupo. Roletes e transportadores também pertencem a outro grupo. Veículos industriais incluem carrinhos, paleteiras, empilhadeiras, tratores e trailers. Segurança na movimentação. A segurança é o objetivo permanente da movimentação. Pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento em transportadores contínuos devem ser protegidos. Não se deve permitir circulação de pessoas sobre partes em movimento. Não se deve usar equipamento fora de sua especificação de carga. Máquinas e equipamentos devem ser consertados por profissionais habilitados quando necessário. A Fundação Getúlio Vargas pode não cobrar exatamente a norma técnica, mas a lógica da segurança aparece nas alternativas. Sempre desconfie de alternativas que autorizam improviso, excesso de carga, equipamento inadequado, ausência de proteção ou conserto por pessoa não habilitada. Temas mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas nesta aula. O primeiro tema muito cobrado é o conceito de almoxarifado como local de guarda e conservação organizada de materiais para disponibilização ágil. O almoxarifado não é área de compra e venda. O segundo tema é recebimento. A banca cobra que ele fica entre compra e pagamento ao fornecedor. Cobra também suas fases: entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. O terceiro tema é recebimento provisório e definitivo. Provisório significa entrega sujeita à verificação posterior. Definitivo significa aceitação após verificar quantidade e qualidade. O quarto tema é documentação. Nota fiscal serve ao recebimento, mas manual de uso não é item obrigatório da nota fiscal. Para retirada do almoxarifado, o documento é requisição de material. O quinto tema é palete. A banca associa palete a empilhamento, otimização do espaço vertical, aumento da capacidade vertical de estocagem, redução de custos e melhoria do manuseio. Não associe palete à eliminação de estoques, prevenção direta de obsolescência ou dispensa de treinamento. O sexto tema é armazenagem por agrupamento. Quando materiais semelhantes ficam juntos, a técnica é agrupamento. Quando materiais de maior giro ficam próximos à saída, a técnica é frequência. Quando materiais de tamanho semelhante ficam próximos, a técnica é tamanho ou acomodabilidade. Quando há produtos perigosos ou perecíveis, a técnica é especial. O sétimo tema é layout. Layout é arranjo de pessoas, máquinas e materiais. Layout por produto ou linear combina com produção em massa, padronização, linha de produção, aumento de escala e redução do custo unitário. Layout posicional combina com produto parado. Layout celular combina com agrupamento de recursos para uma família de produtos. Layout por processo combina com especialidades próximas. O oitavo tema é taxa de ocupação volumétrica. A fórmula é espaço utilizado dividido pelo espaço disponível. Em questões de cálculo, identifique a capacidade total e a parte usada. O nono tema é movimentação. A movimentação não agrega valor ao produto, mas gera custo. Por isso, deve ser racionalizada. Suas finalidades incluem reduzir custos, aumentar capacidade produtiva, melhorar condições de trabalho e melhorar distribuição. O décimo tema é classificação dos equipamentos. Transportadores são careias, roletes e similares. Guindastes, talhas e elevadores são outro grupo. Veículos industriais são carrinhos, paleteiras, empilhadeiras, tratores e trailers. Equipamentos de posicionamento incluem plataformas e rampas.
Containers e estruturas de suporte incluem tanques, estrados, paletes e suportes. Revisão final em linguagem de prova. Almoxarifado é guarda, conservação, controle e disponibilização de materiais. Sua eficiência depende da redução das distâncias internas, do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas e do melhor uso da capacidade volumétrica. Recebimento é a etapa intermediária entre compra e pagamento. Suas 4 fases são entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. A conferência quantitativa verifica quantidade. A conferência qualitativa verifica especificação, qualidade e adequação ao uso. A regularização decide aceite, recusa, devolução, pagamento ou comunicação de divergência. Nota fiscal é documento fundamental para o recebimento. Manual de uso não é item obrigatório da nota fiscal. Requisição de material é o documento usado para dispensação de materiais aos usuários. Embalagem protege o produto conforme o transporte e ao menor custo possível. Tipos comuns são caixa de papelão, tambor metálico, fardo e recipiente plástico. Carga unitária é a reunião de embalagens de transporte para formar uma unidade manuseável por meios mecânicos. Palete é o instrumento mais conhecido de unitização. Paletização melhora o aproveitamento vertical e reduz custos, mas exige equipamentos e pode ser ruim para itens de baixo giro ou embalagens não padronizadas. Drive-in favorece aproveitamento de espaço e método último que entra, primeiro que sai. Drive-thru permite acesso pelos dois lados, favorece primeiro que entra, primeiro que sai, mas reduz área de estocagem por exigir mais corredores. Armazenagem por agrupamento junta semelhantes. Armazenagem por tamanho otimiza a acomodação. Armazenagem por frequência aproxima itens de maior giro das saídas. Armazenagem especial cuida de perigosos, perecíveis e inflamáveis. Estocagem fixa reserva local específico para item específico. Estocagem livre usa qualquer local disponível, exigindo controle rigoroso. Picking é a separação do material requisitado. Pode ser discreto, por zona, por lote ou por onda. Layout é arranjo de homens, máquinas e materiais. Layout por produto combina com produção em massa. Layout posicional combina com produto parado. Layout celular agrupa recursos. Layout por processo agrupa especialidades. Taxa de ocupação volumétrica é espaço utilizado dividido pelo espaço disponível. Movimentação deve reduzir custos, aumentar capacidade produtiva, melhorar condições de trabalho e melhorar distribuição. Suas leis envolvem fluxo, distância mínima, manipulação mínima, segurança, padronização, flexibilidade, uso do equipamento, gravidade, espaço disponível, método alternativo e menor custo total. Transportadores servem para fluxo contínuo entre pontos predeterminados. Guindastes, pontes, monovias, talhas e elevadores servem para elevação e áreas restritas. Veículos industriais, como carrinhos, paleteiras, empilhadeiras, tratores e trailers, servem para pontos sem limites fixos. Equipamentos de posicionamento incluem plataformas e rampas. Containers e estruturas de suporte incluem tanques, pallets, estrados e suportes. Fechamento da aula. Para acertar questões da Fundação Getúlio Vargas nesta matéria, o segredo é reconhecer as palavras de comando do enunciado. Quando a questão falar em produção em massa, pense em layout por produto. Quando falar em produto parado, pense em layout posicional. Quando falar em materiais semelhantes juntos, pense em agrupamento. Quando falar em maior giro perto da saída, pense em frequência. Quando falar em pallets, pense em espaço vertical e empilhamento. Quando falar em recebimento, pense em entrada, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. Quando falar em retirada do almoxarifado, pense em requisição de material. A aula inteira gira em torno de uma ideia central: armazenagem e movimentação existem para garantir disponibilidade, segurança, economia e eficiência. O material deve ser preservado, localizado rapidamente, movimentado com o menor custo total e entregue ao usuário certo no momento certo.